Olá! Hoje nós vamos continuar o nosso curso de Geografia e vamos dar início à Geografia Geral. Nós vamos conhecer vários continentes e vamos dar destaques a alguns países. Hoje nós vamos iniciar pelo continente americano, pela América Latina. Vamos falar do México e da América Central. Geograficamente, o México está localizado na América do Norte, mas por suas características culturais, históricas, socioeconômicas, nós inserimos o México na América Latina, junto com a América Central e a América do Sul. Vamos começar conhecendo as características físicas do México através do seu mapa. O relevo mexicano apresenta algumas características interessantes. Na sua porção oeste, encontramos a Sierra Madre Ocidental e, a leste, a Sierra Madre Oriental. Essas serras chegam a 4.000 metros de altitude e entre elas está o Planalto Central Mexicano. A rede hidrográfica do México é relativamente pobre e podemos destacar ao norte o Rio Grande, na fronteira com os Estados Unidos da América. O México apresenta ao norte áreas desérticas e na sua porção centro-sul o clima tropical como predominante. E aí nós vamos encontrar as florestas tropicais semelhantes à Mata Atlântica, especialmente junto à América Central. A população mexicana, atualmente ao redor de 100 milhões de habitantes, é de maioria mestiça. Mestiços de brancos com indígenas. Lembre-se, o México sofreu colonização espanhola e, nesse país, viveram importantes civilizações pré-colombianas, como os astecas e os maias. Quanto às características socioeconômicas do México, esse é um país que tem algumas características semelhantes ao Brasil. Vamos conhecer algumas dessas características através de uma tabela. No México, a expectativa de vida, semelhante à nossa, é de 69 anos para os homens e 75 anos para as mulheres. A taxa de analfabetismo, inferior à brasileira, é de 10%. E a mortalidade infantil, preocupante, como a nossa, de 31 por 1.000. A população mexicana está concentrada especialmente no centro do país, onde estão algumas das suas maiores cidades. A economia mexicana, que é importante conhecermos também, lembra que no centro do país também há uma forte concentração do setor industrial. Vamos verificar isso através do mapa político do México. Podemos começar destacando a cidade do México, que é uma das maiores do mundo, e além da cidade do México, Puebla e Guadalajara. Um pouco mais ao norte, aparecem as cidades de Torreón e Monterrey. Junto ao litoral do Golfo do México, destacamos Tampico e Veracruz. E essa é uma área importante na produção de petróleo. E mais ao norte, junto à fronteira com os Estados Unidos, Ciudad Juárez e Tijuana. Na economia mexicana é muito importante essa questão do petróleo. O México é um importante produtor e exportador de petróleo no continente americano. Não é membro da OPEP, mas a sua produção é importante. E o México exporta esse petróleo principalmente para os Estados Unidos da América. Na economia mexicana, podemos destacar, na agricultura, a sua produção de cana-de-açúcar, de café, de algodão e de arroz. E podemos complementar também com a pecuária extensiva de corte. O desenvolvimento industrial do país, além da região central, que é importante, também apresenta outros centros industriais ao norte, inclusive recebendo investimentos de empresas americanas em virtude da participação do México no NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Agora vamos conhecer a América Central. Inicialmente, as características físicas da América Central. Vamos ver o mapa. A América Central pode ser dividida em uma porção continental, uma faixa estreita de terra que liga a América do Norte com a América do Sul, e uma porção insular formada por ilhas, as chamadas Antilhas. O relevo é simples, pequenas serras e planaltos no interior e estreitas planícies litorâneas.
A América Central está localizada na zona tropical do globo. E aí nós temos então o predomínio do clima tropical, com a presença também de florestas tropicais. E é uma área típica de atuação dos ventos alísios. São ventos constantes que sopram dos trópicos para o Equador. A população da América Central é pobre. A América Central reúne alguns dos países mais pobres do mundo, como, por exemplo, o Haiti. Vamos conhecer um pouco mais dessa população através de uma outra tabela. Os indicadores socioeconômicos mostram na expectativa de vida, e isso eu gostaria que vocês observassem com muita atenção, uma grande diferença entre Costa Rica e Cuba e a Guatemala e o Haiti. Costa Rica e Cuba apresentam uma expectativa de vida significativamente maior do que a Guatemala e o Haiti. Se você observar a taxa de analfabetismo, nós vamos observar o mesmo aspecto. Analfabetismo menor para Costa Rica e Cuba. E quanto aos índices de mortalidade infantil, o mesmo perfil. 12 por mil para Costa Rica, 9 mil por mil para Cuba e taxas maiores para Guatemala e Haiti. A América Central tem como base econômica o sistema de plantation. O que é o sistema de plantation? É uma monocultura voltada para mercado externo, com destaque para as produções de cana-de-açúcar, de tabaco, de café e de banana. O desenvolvimento industrial é muito restrito, é muito pequeno. E podemos lembrar também das atividades do turismo e até da ocorrência de alguns paraísos fiscais, como, por exemplo, as Bahamas, Ilhas Caimã e o Panamá. Vamos conhecer algo mais da América Central através do seu mapa político. Observem. Na porção continental, podemos dar um destaque para a Costa Rica. A Costa Rica é relativamente estável política e economicamente e vem recebendo investimentos, inclusive no setor industrial. Na região insular, as pequenas Antilhas, muitas delas ainda pertencem a outros países. Nas pequenas Antilhas, destacamos o turismo e algumas refinarias de petróleo. Nas grandes Antilhas, destaque especial para Cuba. Cuba é o único país socialista do continente americano. Ainda depende muito das exportações do açúcar e do tabaco, apesar da Revolução Cubana ter tentado mudar esse perfil. A economia cubana também apresenta indústrias do setor de base, do setor pesado, setor de metalurgia, mecânica. E Cuba está investindo novamente no turismo, através de investimentos estrangeiros, recuperando este setor que já foi muito importante para a economia do país. Nós conhecemos, assim, muitas das características físicas, humanas e econômicas do México e da América Central. Mas só isso não basta para o seu vestibular. É importante que você conheça também as atualidades dessa região e alguns importantes aspectos geopolíticos da região da América Central e do México. Nós preparamos algumas questões que eu vou analisar para vocês e passar mais algo do conteúdo dessa região que é muito importante. Vamos ver então, vamos observar a primeira questão que preparamos. Por que a economia cubana entrou em crise nos anos 90? Essa crise econômica em Cuba, ela tem várias razões. A principal é a extinção da União Soviética no início da década de 90. A economia soviética era importante para Cuba como parceiro econômico, e a União Soviética subsidiava muito a economia cubana. Mas, com a extinção da União Soviética, essa ajuda econômica foi cortada. Claro que nós precisamos lembrar também de um outro fator importante para explicar essa crise econômica em Cuba: o embargo comercial norte-americano. Um bloqueio, um boicote comercial liderado pelos Estados Unidos desde os anos 60. E qual é o objetivo desse embargo comercial? Evidentemente, forçar reformas em Cuba. Os Estados Unidos não aceitam até hoje o resultado da Revolução Cubana. Querem a queda do regime de Fidel Castro. Vamos ver agora a nossa segunda questão.
quais são as consequências dessa crise? Com a crise econômica em Cuba, evidentemente, a sua produção caiu. O setor industrial e o setor agrícola tiveram uma queda de produção. Faltam combustíveis, há problemas nas áreas de transporte e também há problemas para o governo cubano manter os seus programas na área de educação, de saúde, de ciência, de medicina. Há, portanto, uma queda do padrão de vida dessa população cubana, dificuldades para o país. Vamos ver agora a nossa terceira questão. Como podemos caracterizar os movimentos migratórios nessa região? Como se trata de uma região subdesenvolvida, pobre, há uma migração de pessoas da América Central e do México em direção aos Estados Unidos da América, principalmente. Os mexicanos entram ilegalmente nos Estados Unidos através do Rio Grande ou então através da Califórnia. Da América Central saem porto-riquenhos, haitianos e cubanos. Muitos cubanos têm enfrentado o Estreito da Flórida para entrar ilegalmente nos Estados Unidos. E alguns deles têm naufragado nesse estreito. São os chamados balseiros. Vamos ver agora mais uma questão. O México e a América Central são áreas politicamente instáveis. A instabilidade econômica é acompanhada também pela instabilidade política. México e América Central apresentam esse perfil. Na América Central, nós podemos lembrar de longos períodos ditatoriais, revoluções, podemos lembrar da Revolução Nicaragüense, da Guerra Civil em El Salvador, e mesmo o México também tem seus problemas. Por exemplo, o movimento zapatista no estado de Chiapas, no sul do México, que provocou graves instabilidades na década de 90. Muito bem, analisamos algumas questões realmente importantes e espero que você esteja conosco na próxima aula. Até lá, então.